Boa noite, prof. Boa noite, quem está aqui. Boa noite, quem está chegando. Boa noite, quem vai assistir a gravação depois. Essa é mais uma Conexão Masterclass. Nosso compromisso em 2025 serão 50 prompts de inteligência artificial em 2025, todos eles publicados no perfil do Instagram e depois discutidos nas lives mensais. Todo mês, na segunda semana do mês, tem live. E tem live para falar dos prompts que já foram e da relação entre esses prompts, a sala de aula e a aprendizagem que você entrega aos seus estudantes. Seja muito bem-vindo. A nossa Conexão Masterclass é um formato diferente que a gente testou ano passado e que agora faz parte da programação oficial. Eu sou a professora Denise da Vinha e você está convidado a fazer uma viagem com a gente, aliás, a continuar uma viagem com a gente pelo mundo das metodologias de aprendizagem. Masterclass é um formato de atualização onde você aplica o conhecimento direto no seu dia a dia. Sempre a transmissão dos Masterclass, elas são abertas. É a oportunidade que eu abro para todo professor assistir e ter acesso a novidades, a tecnologias, às informações, a tudo que está rolando no mundo educacional, no mundo da sala de aula, das transformações que estão acontecendo nesse mundo. E a partir daí, eu deixo a transmissão e levo para o Docência Flix. Docência Flix é o seu portal, é a sua plataforma de lifelong learning docente. O Masterclass ele começa livre para todo mundo assistir e depois eu edito e mando para o Docência Flix para quem é assinante mensal. Lá você vai encontrar as gravações editadas com destaques, todo o material que eu usei em cada transmissão, slides, artigos, tudo o que você precisa para se aprofundar nesses Masterclass. Ele acaba virando um pequeno curso. E aí depois, mês a mês, a gente vai produzindo um novo Masterclass e você vai tendo a possibilidade de usar a sua assinatura e entrar no seu tempo e do seu jeito para assistir, se atualizar e transformar a sua sala de aula. E a ideia é essa, que a gente se encontre, que você tenha acesso à prática para levar para a sala de aula e cada vez mais a gente consiga fazer a diferença na sua vida. A gente vai voltar ao tema que começou na semana passada. Eu tenho uma aula, prof. E o que eu faço com essa aula? É bem legal dizer que o que eu vou falar hoje nessa gravação se aplica à sua aula da graduação, à sua aula da pós-graduação. Você está fazendo concurso, tem prova didática? Acredita em mim, vai funcionar muito bem, porque não é história. A gente já tem os professores que fizeram curso conosco, tanto da inteligência artificial, quanto acompanham o canal, quanto seguem as lives, os Masterclass, fazendo concursos públicos, passando com notas máximas nas provas didáticas, sendo aprovados em concursos, e isso nos enche de alegria, porque a gente está fazendo a diferença na vida de cada professor que está aqui junto com a gente. A gente começou na semana passada, até usando esse QR Code aí, para te levar para uma enquete, aonde você vai colocar para a gente para que a sua aula forma. E lá nessa enquete, eu mostrei para você que é importante você saber aonde você quer chegar no final da aula, que é para que a sua aula forma. Essa é a pergunta de milhões. Sem essa resposta, para que a aula forma, onde você quer chegar no final da aula, não existe a possibilidade de você selecionar nem metodologias e nem estratégias. Bom, nesse momento, vem cá comigo e vamos relembrar
que na semana passada também eu mostrei para você a diferença entre metodologias e estratégias. As metodologias são caminhos de ensino. As estratégias são recursos na aprendizagem. As estratégias é o que você faz para o aluno fixar a aprendizagem. As atividades, elas são as estratégias. Essa é a grande diferença entre a docência do tempo do conteúdo e a docência agora do tempo da orientação por competências. Na semana passada, nas 2 videoaulas, você aprendeu que a gente só consegue selecionar metodologias e estratégias quando a gente sabe onde quer chegar. Uma vez que a gente selecionou aonde a gente quer chegar, a gente precisa descobrir qual é a ação que eu tenho que fazer. O estudante ter dentro da curadoria de aprendizagem que eu vou levar, porque aí sim eu consigo selecionar metodologias e estratégias. Essa ação é definida por verbo, mas não é qualquer verbo. São os verbos da taxonomia de Bloom. Porque os verbos da taxonomia de Bloom foram feitos especificamente para definir neuroprocessos de aprendizagem. Então, aqui está o grande segredo. A taxonomia de Bloom, ela é um recurso, ela é uma classificação onde você vai encontrar os verbos apropriados para estabelecer as estratégias que você quer. Ah, mas eu quero, amanhã eu vou dar aula e eu quero que todo mundo faça um mapa mental. Não é assim que se seleciona estratégia. Ah, mas amanhã eu vou dar aula e eu quero pegar aquela minha aula, os meus slides, e quero usar uma metodologia imersiva. Não é assim que funciona. E aqui é que você vai entender porque não é assim que funciona. Vamos começar entendendo que a taxonomia de Bloom, ela foi originalmente publicada na década de 60. Então, lá na década de 60, a gente tinha uma pirâmide definida por substantivos. Quanto mais baixo na pirâmide, menor o grau de complexidade do processo de aprendizagem do estudante. Na taxonomia original, o processo cognitivo era definido pelo substantivo. Lá no início dos anos 2000, quando ela foi revisada, já se vivia esse momento de saber que o processo ensino-aprendizagem era composto de 2 pontas, ensino, que era substantivo, e aprendizagem, que era uma ação. Na taxonomia revisada, isso se tornou uma realidade e a pirâmide mudou. Mas mudou como? Trocando a base da pirâmide pelo lembrar ou relembrar e trocando o topo da pirâmide por ações cognitivas de mais alto grau, especialmente na era das tecnologias. Aí a gente tem a pirâmide final, que é a pirâmide da taxonomia de Bloom revisada, que é onde você vai encontrar os verbos em progressão do memorizar ao criar. Quanto mais alto na pirâmide, mais complexo é o processo cognitivo que você promove ou estimula nos seus estudantes. Então, acompanhe aqui comigo. Você pode ter um conteúdo, que é um conhecimento na taxonomia de Bloom, e você só quer que os estudantes reconheçam fatos, eventos, nôminas. Eles só devem reconhecer. Numa etapa depois, você pode querer que eles reconheçam e que eles entendam o que isso significa dentro de um cenário ou de um contexto profissional, por exemplo. Numa etapa posterior, você também pode querer que eles apliquem esses fatos em cenários e em contextos. E depois de aplicados, você pode pedir que eles fragmentem essas informações e analisem cada um desses fragmentos. Além de analisar, eles podem julgar, fazer juízo de valor, melhor, pior, maior, menor, bom, ruim, aceitável ou não. E ainda, eles podem, ao final, como um mais alto grau de complexidade, eles podem
fazer novas combinações e trazer criações deles, interpretações novas, pontos de vistas novos para eles. Como você percebeu, vem aqui, a pirâmide, ela vai subindo. Você depende de uma ação mais baixa da pirâmide para você ter ações mais altas no processo cognitivo. Então, não, professor, amanhã você não pode chegar para os seus alunos e pedir que eles criem uma solução para tal problema, porque eles não passaram pela base da pirâmide ainda. Você vai precisar escalonar o seu planejamento em identificar o objeto de aprendizagem, compreender como esse objeto de aprendizagem faz relações e assim sucessivamente subindo na pirâmide. Provavelmente você vai conseguir aplicar, fazer com que ele crie um novo ponto de vista, uma nova ideia, um novo processo, ou mostre de uma maneira diferente lá pelo final do semestre. Porque ao longo do semestre, você precisa passar pela pirâmide inteira. Então, taxonomia de Bloom ensina primeiro para a gente isso. Não é qualquer verbo que a gente vai levar para a sala de aula e vai mandar o aluno fazer e vai dar tudo certo. Talvez o problema que você está encontrando dos alunos não conseguirem aprender muito aquele conteúdo mais complexo que você tem, talvez seja porque você está colocando ele em níveis muito altos dentro do seu planejamento didático do que eles realmente deveriam ter. Eles devem ter essa progressão. Sempre nos slides você vai encontrar o QR Code com a fonte da referência bibliográfica que eu estou usando em cada slide. Anota aí. Agora, eu quero mostrar para vocês uma outra coisa que é bem legal de vocês levarem para a sala de aula. O Connected Papers é uma plataforma com inteligência artificial onde você pode ensinar os estudantes como o conhecimento ou a ciência que você está trabalhando lá no ensino superior, como ela se comporta dentro do universo dela. Então, o artigo que eu dei para vocês no slide anterior, ele é esse artigo aqui. Essa é uma nuvem de artigos que mostra o que veio antes desse artigo e deu origem a isso que eu acabei de explicar para vocês. E, a partir daqui, qual foi a ciência que foi criada? Se vocês olharem aqui em cima, a gente tem artigo de 2024, publicado com esse princípio. O Connected Papers é muito didático e muito bom para os seus alunos, para que eles tenham uma visão geral do campo acadêmico. Então, é bem legal você levar uma referência, pelo menos por aula, e passar para ele a fonte dessa referência, para ele enxergar o universo do conhecimento daquela área que ele está aprendendo. Além disso, se ele estiver fazendo TCC, ou se você estiver escrevendo um artigo, é muito bom você olhar para ver se não perdeu nenhum artigo importante. Connected Papers ajuda bastante nisso daí. Você pode criar a bibliografia para sua tese, caso você esteja trabalhando, mas principalmente eu gosto bastante de encontrar aquele que serve bastante para o que eu quero. Eu posso analisar de onde ele veio e, de repente, descobrir novas fontes que eu tinha perdido na minha revisão bibliográfica. Ele deu origem a quê depois que ele foi publicado? Uau! Essa é a dica que eu trouxe para você aqui no Masterclass, para você não perder. Connected Papers pode ser uma metodologia ágil, bastante lúdica, para os estudantes brincarem com ela e, ao mesmo tempo, criar conexões com a ciência e ver como a ciência se constrói. Isso ajuda bastante. Dica de sala de aula, hein? Taxonomia de Bloom. Ela é publicada originalmente em pirâmides, né? Como a gente viu, nas pirâmides. Mas depois, na revisão aqui de 2010, a gente já encontra a menção ao cruzamento entre a base da pirâmide que faz o processo cognitivo, que era aquela outra pirâmide que a gente viu nos slides anteriores, e as 4 categorias do
conhecimento ou do conteúdo que você está levando para a sala de aula.